Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Trago para vocês minha querida amiga de longa data, Dorinha, que vai falar sobre a doutrina espírita. Ela que é uma das participantes do Centro Espírita Irmã Sheila. Antes de adentrarmos ao conteúdo desse sofá para lá de inspirador, eu quero agradecer a todos os patrocinadores. Sem vocês, o canal não poderia estar no ar. Meu muito obrigada. Seja muito bem-vinda aqui no sofá. É uma grande satisfação tê-la aqui comigo, com a Brenda, que está aqui nos bastidores, dirigindo o programa. Eu queria que você falasse um pouco sobre os preceitos da doutrina espírita que ela tem como o mestre maior, Allan Kardec. Conta aí pra gente como que os principais, o norte geral, digamos assim. Primeiramente, eu tenho que agradecer o convite. Estou muito honrada de poder estar aqui nesse sofá famoso e falar de algo que eu não tenho domínio, mas que há muitos anos faz parte da minha vida, que é falar um pouco da doutrina espírita e o quanto ele é capaz, né, de fazer mudanças na vida daquele que busca o conhecimento da doutrina espírita. Bom, boa tarde a todos, então, a Brenda que está aí nos assessorando, aos ouvintes, né, às pessoas que estão nos assistindo. E você me fez uma série de perguntas, até quando você mandou o roteiro, e eu até falei, olha, as perguntas foram ótimas, mas elas não dão 15 minutos de programa, elas dão... Sim. Uma vida, né? Eu já fico em ensejo aqui o convite para uma próxima. Então, próximo sofá. Quem sabe? Mas você fala a doutrina espírita. O que eu vejo de mais importante em termos, né, de base da doutrina espírita é falar de justiça divina, é falar de fé no futuro. E aí, né, a partir da presença do Cristo anunciando, né, a Boa Nova e com Allan Kardec, que fez toda a codificação a partir do que já existia. É importante a gente colocar que Allan Kardec não inventou absolutamente nada, ele codificou o que já existia. Então, a gente tem como um preceito, vamos dizer, como um dos pontos, né, fundamentais, a lei de reencarnação, que para nós é um diferencial. Para mim, inclusive, quando me tornei espírita, a reencarnação para mim foi o que mais me falava sobre a justiça divina. Pluralidade dos mundos habitados. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, Kardec vem explicar a pluralidade dos mundos habitados, onde nós, seres em evolução, vamos participando, atuando e fazendo parte de mundos. Como agora nós esperamos, né, a mudança, o que se fala tanto em transição planetária, nós vamos passar para o mundo de expiações e provas, né, a Terra para o mundo de regeneração. Né? A comunicabilidade dos espíritos, ao contrário do que dizem, ela é anterior, inclusive, a Jesus, porque nós temos a certeza que nós não morremos, o que morre é a carne, então nós vamos para algum lugar. Então Kardec mostrou que a comunicabilidade dos espíritos existia, né? E existe antes de Moisés, antes de tudo isso. Que são conceitos que... Exatamente. Né? E tudo fundamentado a partir de Deus. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, nós espíritas, ao contrário do que se pensa, cremos, né, em Deus profundamente, em Jesus, né, reverenciamos muito Maria, sua mãe, né, nossa mãe, e todos os espíritos que já vêm, né, trilhando o caminho do bem, com certeza. E o caminho da vida, né? O caminho no próximo bloco, pessoal, vamos ter o conteúdo sobre o destino, se já nascemos pré-determinados ou não. Aguardem.
Visite Canaã o ano inteiro. Conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e, é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio. Prefeitura de Canaã. Desenvolver para crescer. Estamos de volta no Sofá da Lua com Dorinha, falando sobre a doutrina espírita. No bloco anterior, a gente falava sobre os conceitos que o Allan Kardec codificou, né, para a doutrina espírita. A base da doutrina, né, os preceitos básicos. Sim. E deixamos curiosos, né, o telespectador, sobre a questão do destino, sobre se já nascemos pré-determinados. Queria que você explicasse como que isso funciona. Uhum. Bom, eu fiz uma pincelada nos preceitos básicos, né? Sim. Eu não sei se eu falei na imortalidade da alma, falei, né? A comunicabilidade dos espíritos, Deus, fé raciocinada. E quando você fala em destino, né, para nós espíritas, até pela questão da fé raciocinada, a gente não vê destino como as pessoas imaginam, sorte ou azar, não existe isso. Dentro da progressão do espírito, na sua evolução, o que acontece? Nós vamos pelo livre-arbítrio, pelo uso do livre-arbítrio, plasmando ou concretizando ou fazendo um esboço do nosso futuro. Isso, para mim, também é a justiça divina falando. Então, as pessoas, fulano está destinado a... Não, nós não temos o destino como as pessoas acreditam, que vem fulano para casar com Beltrano, o outro para ficar rico, o outro para ficar pobre, não. A gente tem dentro de uma programação, dentro do que a gente foi numa encarnação anterior, a gente tem mais ou menos uma programação, uma ideia do que a gente precisa passar, do que a gente precisa experienciar para evoluir, óbvio, não é? Mas nós temos todo o tempo o livre-arbítrio. O único destino que nós temos depois de nascer, qual é? É a morte. É a morte. A única certeza. É a única certeza. Então não existe o destino no sentido de que isso vai acontecer na sua vida. Vai? Se você não plantar, você não vai colher. Pelo lado bom e pelo lado ruim. Então, já passou da hora da gente assumir as responsabilidades daquilo que a gente faz, né? Do que a gente planta, para que a gente possa colher. Então, hoje, nós somos resultado de um passado. O nosso futuro, quer saber o nosso futuro? Temos que plantar melhor hoje. É o que a gente tem como verdade. Fazer sabe? Por onde, né? Fazer por onde, E a cada um, segundo as suas obras, como diz Jesus, não é? Nós vamos fazendo a cada dia, a cada tempo. Eu acredito que todos tentam fazer o melhor. Eu não acho que, fulano é ruim porque é ruim. Até é uma ignorância. Então, é como a gente fala, como a gente aprende, né? Que o mal é a ausência do bem. Então, enquanto a pessoa não desperta, ela não muda, né, o seu conceito de vida. Portanto, o destino é aquilo que ela faz da vida dela. Não sei se ficou claro, eu acho que, né, por um tempo curto a gente precisa otimizar. Não, ficou muito claro e eu quero que você fale sobre os lançamentos, né? O cinema brasileiro está com bastante conteúdo de espírita e vem aí o Predestinado. Aguardem que ela vai, sem dar spoiler, mas ela vai falar a opinião. Aguardem, pessoal.
Visite Canaã o ano inteiro. Conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e, é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio. Prefeitura de Canaã. Desenvolver para crescer. Estamos de volta com a Dorinha, que é uma amiga e trabalhou e continua desenvolvendo o trabalho no Centro Espírita Irmã Sheila, do qual eu sou fã e fui muito bem acolhida. A produção brasileira já vem com vários temas, né, da doutrina espírita. Como é que você vê essas produções novas e o próprio filme Predestinado? Olha, eu acho que é uma oportunidade de divulgação através de filme, né? Levando ao público o que a doutrina espírita tem de melhor, porque são obras, como nós temos, né? Tivemos agora o Nosso Lar 2, já tivemos Nosso Lar 1, Nosso Lar 2 e outros tantos filmes, não é? E esse do Zé Arigó, e temos sobre Divaldo Franco, sobre Francisco Cândido Xavier. Eu acho que o cinema está tendo um grande avanço, porque infelizmente a nossa cultura, né, de um modo geral, ela se alimenta, se abastece de muita coisa ruim. Nós estamos aí, eu acho que a gente tem que ver de tudo, como diz Paulo, e reter o que é bom. Porque a gente não pode ficar numa bolha, numa caixa. Certeza, sim. Mas o conteúdo da doutrina espírita, eu sempre falo que é tão rico. Edificante. Não, é tão rico para a vida, tanta coisa. As pessoas atrelam a religião. Porque a doutrina espírita é filosofia, ciência com consequências religiosas. Mas o ensinamento que a doutrina espírita traz, e sendo divulgado através, né, dos filmes, do cinema, de fato traz um consolo, um despertamento. E tem muito filme bom, tem muita obra boa, tem muita coisa, né, que vem sendo divulgada, não só no cinema, como nas redes aí sociais, no YouTube, né, no teatro. Não é? Aqui em Viçosa nós já tivemos bastante teatro, peças. Então eu acho que é um presente não só para nós espíritas, como para a comunidade que deseja conhecer e às vezes tem preconceito, que infelizmente tem, de é uma casa espírita, não é? Mas tá aí, tá para o povo, para a população, né? Desmistificar. E não é obrigada a acreditar em nada, né? Tá aí, a gente vê de tudo e retém aquilo que é o melhor. Eu acho que é por aí. Mas eu tenho certeza que o cinema deu um grande passo. Grande avanço. E um grande avanço. Porque conhecimento a todos. A todos. E eu vou falar um negócio para você. A obra de André Luiz, que é fantástica. Primeiro livro Nosso Lar, em 1943, que ele foi divulgado. E ele já trazia conteúdos na área da ciência, na área da medicina, né? Que agora que nós estamos vendo eles acontecer. Se concretizar. Entendeu? Se concretizar. Porque a gente aprende... Quase 100 anos depois. E a gente aprende, não é? Que o plano, a verdadeiro lar, não é esse material, é o plano espiritual. Onde os planos superiores já tem tudo isso que nós vamos precisar. Então, à medida do nosso merecimento, as coisas acontecem. Eu queria, Dorinha, o tempo é muito curto e o Acabou? assunto Deu pra falar? é muito Deu, né? denso. Queria que você fizesse as considerações finais e deixasse uma mensagem que a própria doutrina espírita tem como lema. Se você puder destinar uma frase ou uma palavra. Difícil. Não. Fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita fala
nos chama a todo tempo a sermos caridosos. Primeiro, conosco. Não é a lei do egoísmo, mas quando Jesus fala, não é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o dono do negócio, e ao próximo como a si mesmo, ou como a ti mesmo, a gente não está falando de uma atitude egoísta, mas está falando do que eu quero para mim, eu devo desejar ao outro. Então, as obras de caridade, as tarefas de caridade, elas têm âmbito variado, desde o aspecto moral, né, o aspecto emocional, o encontro com o outro, a fala, tudo. Né? Então, fora da caridade, de fato, a gente não consegue ver a face de Deus. E a gente está tão distante ainda, Ele está junto de nós, mas nós, pelo apelo do mundo, estamos muito distantes. E eu queria, para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar da nossa casa, do Centro Espírita Irmã Sheila, que foi aqui a casa, né, fundada pelo casal querido Brandão e Mazarello e uma equipe que os ajudou, a qual eu participo há 29 anos. Já tive alguns cargos de direção e hoje eu falo que, graças a Deus, não participo da direção porque a casa caminha com todos os nossos amigos, não existe uma figura central. É a gente de fora que acha que tem figura central, todos são fundamentais. O nosso centro tem uma obra social que é a Creche Pingo de Luz, nós temos atividades para vários, né, para vários públicos, obrigada. Então, o tempo é curto, mas eu gostaria de fazer um agradecimento público ao casal Brandão e Mazarello, que me acolheram aqui, a mim e Derli, meu esposo, nesta casa, que me deu a oportunidade de aprofundar, de conhecer e saber que tenho muito chão ainda para trilhar, muito arroz com feijão para comer, para eu ainda me sentir uma verdadeira tarefeira, sabe? Agradeço a oportunidade e digo que é isso, é todo dia, toda hora. Caminhar é preciso. Tem um arroba com Deus, aqui, com Jesus estamos aí. Tem um arroba aqui para vocês conhecerem o Centro Espírita Irmã Sheila. Obrigada pela audiência. Um beijo. Obrigada, eu que querida. agradeço. Um beijo para todos. Que Jesus aqui nos abençoe, não é? Amém. Que assim seja. Que assim seja. Amém. É tudo igual. Tudo igual.